Olá, seja bem-vindo ao canal ADM na Lata. Hoje vamos falar sobre o livro Vender é Humano. Eu recebi esse pedido através do LinkedIn. Se vocês quiserem, vocês podem se comunicar com o canal ADM na Lata através das nossas redes sociais. E esse foi um pedido que eu recebi lá através do LinkedIn. Alguém pediu para falar sobre o livro Vender é Humano, assim como em outro vídeo eu falei do livro Arte da Guerra, de Sun Tzu. Então vamos lá. Esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte do livro, ele vai falar o seguinte: como que nós todos hoje em dia, praticamente todo mundo é vendedor de alguma coisa. E é interessante essa abordagem porque ele fala que se não é vendedor, você está tentando influenciar alguém para alguma coisa, para que ele faça alguma coisa, para que a conversa seja mais ou menos essa. Então ele fala que entre 10, um é vendedor de fato, mas porém outros 8 são influenciadores, como todo mundo está tentando fazer. Haja visto o TikTok, e outras mídias. O sistema de venda deu uma mudada na parte digital. Não estou falando da presencial continua ainda aquele papo de chegar perto, de vendedor de loja, de conversar, de mostrar, de olhar, de conseguir ter o feeling do cliente, de olhar para onde o cliente está olhando, se o cliente está olhando, se está mostrando um guarda-roupa, ele está olhando mais para a gaveta, ele quer mais alguma coisa, você tem aquela conversa diferenciada. Se é uma venda consultiva e você está indo na empresa de alguém, e hoje está mais difícil porque agora estamos migrando para o online, então você vai ter que perceber nesta reunião digital com o seu cliente o que ele tem interesse ou não. Então ele fala um pouco no começo do livro sobre essas situações da venda tradicional e dessa nova parte de influência que as pessoas têm e essa situação. Também tem isso no livro por causa do empreendedorismo. Todo mundo lá nos Estados Unidos, onde o livro se passa, tem o sonho de ser empreendedor. Esse sonho está chegando aqui no Brasil, o canal ADM na Lata ajuda você nisso e muda essa situação onde as pessoas elas eram vendedores tradicionais, tudo certinho, e aí agora elas são empreendedores e ela, ao mesmo tempo que é o financeiro, ela é vendas na empresa. Então tem toda essa mudança de cenário. Nessa mudança de cenário, onde todos somos apresentadores, eu trago aqui um paralelo quando os alunos apresentavam trabalhos na sala de aula. E eu acho que isso é muito interessante para você treinar. Caso você esteja fazendo algum curso, alguma coisa, quando você for apresentar um trabalho lá no local onde você está fazendo esse curso ou na sala de aula, as pessoas estão prestando atenção no que você está falando ou elas começam a se dispersar? Eu tinha 2 alunos que se destacavam muito em apresentação, muito. Vai falar aqui no livro sobre o extrovertido e o introvertido. Então esses alunos, eles eram aparentemente introvertidos, mas quando eles se colocavam para demonstrar alguma coisa na sala de aula perante os outros, parecia que ali ele subiu num palco, num cenário completamente diferente do que a posição de aluno espectador. Não vou falar o nome deles aqui por respeito, mas seria até um elogio se eu falasse o nome deles. Que realmente, quando eles iam à frente para se colocar a sala, todo mundo parava e olhava. Tinha hora que eu falava assim, não, continua dando aula aí porque está muito bom. Então isso também faz parte dessa nova característica de influenciar pessoas que o livro fala aqui na primeira parte dele. Nessa parte de influenciadores ainda, o livro fala sobre a parte de medicina e fala sobre a parte de educação, que também estão compostos nessa primeira parte do livro. Já na segunda parte do livro, ele fala um pouco sobre a posição do vendedor e do comprador, que bem antigamente os vendedores tinham a ação, os vendedores tomavam essa ação, eles eram os protagonistas naquilo que eles falavam. E o comprador assumia uma posição de receber a informação. Hoje, com toda essa informação que nós temos no mundo, ele diz no livro que essa situação mudou. Em alguns casos, antigamente já era assim, mas o que ele diz no livro agora é que essa situação mudou. Agora os compradores têm a informação e os vendedores tiram dúvidas possíveis que eles tenham sobre essas informações. Então,
Os vendedores agora estão mais consultivos. O comprador já tem tudo na mão para poder analisar. E o vendedor vai falar qual que é o diferencial que o produto ou serviço dele tem. Com relação a essa parte de ser extrovertido ou introvertido, que antigamente se falava assim, vendedor tem que ser extrovertido. Se for introvertido, não vai conseguir ser vendedor. E não é bem assim. Você consegue ser reservado. Você consegue ser reservado e trabalhar com essa parte de vendas. Eu tenho 2 casos que eu conheço de pessoas que falaram que são tímidas, completamente tímidas, e estão vendendo pelo WhatsApp que dá até gosto. Você percebe que fez um bom produto, trabalhou em cima daquele produto e aí coloca no status. E quando você conversa com a pessoa, você fala assim, nossa, você está vendendo bem, você gosta da área de vendas? Ai não, eu morro de vergonha de vendas. E tá lá, não tá rachando, né? Não tá fazendo igual esses milionários da internet. Mas começou a vender e nem sabe que está vendendo, assim, que está utilizando essa influência. Por isso que eu gostei desse livro, essa simplicidade do empreendedorismo, do ter que ser o vendedor. Ele fala também sobre características do vendedor. Essas características, eu vou só explicar aqui mais ou menos o que o livro fala sobre sintonia, ânimo, clareza, informação para se passar para o cliente, mas depois eu vou fazer um vídeo exclusivo com uma história de um vendedor, para vocês entenderem melhor como que são as posturas dos vendedores. Mas no livro ele trata desses assuntos, como que é a sua postura enquanto vendedor, enquanto influenciador, o que você faz que realmente agrega. Depois ele vai para a parte dos pitches, né? Das apresentações curtas. Como se faz apresentações curtas? Tudo isso você vê num curso básico de vendas, essas partes que ele fala sobre essas pequenas apresentações, que são fases da venda, na verdade. E como você deixa a sua marca, como você cria um jingle, como você faz uma pergunta para o cliente, deixa o cliente pensando o que é uma resposta aberta e não uma resposta fechada, né? O cliente tem que parar e pensar para dar a resposta e não simplesmente sim e não. Fala muito das objeções, né? Objeções não são um não definitivo, não é um nunca mais. Uma objeção é assim, ok, me convença, vamos pular essa etapa, isso não está legal, o que você pode fazer para ajudar? Então estas são as objeções. Quando eu trabalhava com vendas era bem claro isso. As pessoas às vezes não queriam falar não, mas elas falavam não automático. Quando você ia ver exatamente o porquê, ou o móvel não cabia na casa dela, ou não tinha uma tomada perto da onde ela queria colocar o aparelho, enfim, não era uma objeção de não querer comprar aquele produto ou serviço. Era não conseguir encaixar dentro do que ela queria. Então você, como vendedor, vai resolvendo estas situações. E uma última parte do livro, eu sei que ficou um pouco comprido o vídeo, mas é que o livro é bem explicativo, ainda mais a área de vendas que ela é gigantesca, né? É a parte do improvise. Como que você vai ouvir? Vendedor, você tem que ouvir o seu cliente. E eu gostei disso no livro, porque ele fala assim, ouvir não é ficar esperando a sua vez para falar. Se você já recebeu um telemarketing, ele te ouve porque ele vai sempre pegar essa objeção e cortar. Mas se você pegar alguns tipos de vendedores, aí fica complicado, porque eles não te ouvem, eles não ouvem aquele não, aquela crítica, eles fazem o seguinte, você quer falar, cliente? Fale. Aí você fala, ele, então isso. Não, ele não para te ouvir, para realmente ajudar você naquilo que você quer. Ele simplesmente para. Bom, eu estou falando, eu tenho o meu discurso pronto, eu tenho aqui a minha cartilha, a hora que você parar de falar, eu continuo falando a mesma coisa que eu estava falando antes. Quando alguém te fala não, você também não fala não de volta, vendedor. Isso ele fala no livro. Você fala, entendi, compreendi, sim. Então, vamos ver por outro lado. Quer dizer, ele contorna aquela objeção do não, ele não rebate a objeção do não. Isso ele já fala de um jeito de você se colocar a serviço, servir o cliente. Servir não significa você ser um garçom e ficar ali pronto ao lado dele. Este é um tipo de servir. Servir ao cliente no seu serviço ou no seu produto
aquilo é útil para o cliente, é este tipo de serviço que ele fala no livro. Ele fala que você preste, que você sirva, na tradução do inglês para o português, deve ter trocado um pouco o significado, mas é assim, você serve para o seu cliente precisa de você. E se você gostou desse vídeo, deixe um comentário. Quer mais vídeos como esse? Deixe um comentário, pode ser pelas redes sociais. A gente tem aqui embaixo, aqui nos comentários, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso LinkedIn. Curte, compartilhe esse vídeo e até a próxima!